fase de preparação para registrar o nosso MIM como o PIM, Partido Integralista Monárquico. Esse que vos fala é Carlos Alberto de Souza, presidente vitalício do MIM, Movimento Integralista Monárquico. Obrigado pela oportunidade de dizer o que é o MIM, qual é a nossa proposta, qual é a nossa cosmovisão, e gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê. Irmãos, irmãs, confrades e confreiras, Anauê. Eu sou Leandro Alano, sou o mordomo-mor da Casa Imperial e nós estamos estrategicamente convocando esta Assembleia Geral da primeira plana das Cortes para apoiar ao movimento integralista monárquico. Este movimento foi fundado em 6 de agosto na cidade de Pontimão, no Reino dos Algarves, no Reino do Algarve, em Portugal. E este movimento é integralista luso-brasileiro. O que aconteceu? Nós tivemos um impasse a partir de setembro, outubro, no movimento, e houve um racha. E o presidente fundador desse movimento, ele foi afastado e foi acusado de quebra de vários artigos do Estatuto e também traição, né? Traição. Ele rompeu com a Casa Imperial, ele foi expulso da Casa Real Russo-Ucraniana, ele foi expulso também, ele foi oficial da Casa Imperial, ele foi expulso do regimento de mordomo-mor, ele foi excomungado por Sua Alteza, e porque ele fazia parte de um esquema internacional de terrorismo. Dr. Cássio Guilherme, que é do linearismo, foi acionado para assessorar este impasse, e eu também. Na verdade, o Dr. Cássio Guilherme fez uma bagunça, né? Tomou partido do presidente deposto, ficou exposto que eles também fazem parte desse esquema terrorista. É tudo aquilo que nós condenamos no movimento monarquista, no movimento integralista, o envolvimento com crimes. Se nós somos ultramontanos, se nós somos legalistas, se nós defendemos a ordem, a gente se opõe à subversão. A subversão da ordem, ela não favorece ao conservadorismo, não favorece a nós nacionalistas. Então, bom, enfim, por consenso, ele foi afastado da presidência, se tornou um impasse irremediável. Nós convocamos a Assembleia, esta é a terceira chamada da Assembleia, as 2 primeiras chamadas não tiveram quórum. Nesta chamada, nesta Assembleia que nós estamos fazendo, e nós vamos prosseguir com o processo de expulsão deste elemento do Carlos Alberto, tá? E passar, a partir de agora, a Assembleia Geral vai passar o comando do movimento para o Conselho Supremo. Esse é um dos processos que a gente tem aqui. Então, continuando com a história, nesse decorrer, né, que ele esteve suspenso, que ele esteve desligado da presidência, ele não teve nenhum interesse em se defender do processo que foi movido contra ele. Ele não teve nenhum interesse em reconciliar o impasse que foi criado, pelo contrário, incentivado pelo linearismo, ele só afugentou uma série de crimes, de denúncias, uma série de ameaças de morte e uma série de outras também ameaças por parte do Dr. Cássio Guilherme também, de perseguição para cima de vários de nós, exposição dos nossos dados pessoais, se valendo da sua condição na maçonaria e da sua condição na Polícia Federal, do seu acesso privilegiado a informações, para usar contra as pessoas. Então, uma baixaria total, se instalou um impasse, nós perdemos muitas pessoas não quiseram se envolver, obviamente, com essa baixaria, porque entenderam que ele era o chefe supremo, então se afastaram, né? Nós montamos uma força-tarefa, da qual eu fiz parte,
que é para arrecadar todas as pessoas que estão afastadas e explicar a elas que o Carlos Alberto estava licenciado da posição dele de presidente e que ele já foi deposto e que agora ele vai ser expulso e que o Conselho Supremo está assumindo a dianteira e a cadeira e a cabeça deste movimento. Então, eu fiz parte desta força-tarefa, outros também, como o responsável pela chancelaria, o Alê Santos, né? Mas dentro do próprio Conselho Supremo se instalou um outro impasse, um novo impasse, que tem nos dificultado seguir adiante. Nós precisamos virar a página desses dois impasses. Então, hoje é proposto, e aqui tem as propostas do que é esta Assembleia, né? Hoje é proposto que nós viremos a página deste impasse envolvendo o Carlos Alberto e o Cássio Guilherme. Então, o que vamos propor fim hoje ao impasse? É proposto que se destitua de vez a presidência suprema do MIM, presidente e vice-presidente depostos. Expulsão definitiva do presidente que está deposto, que é o pivô deste impasse. A posse do Conselho Supremo na condução do MIM. Temporariamente o Conselho Supremo vai encabeçar o MIM até que se tenha um novo presidente supremo, um novo chefe supremo para o movimento e uma nova vice-presidência eleita. E aprovar um cronograma de reconstrução do integralismo. Estes 4 pontos estão propostos para nós decidirmos nesta reunião. O que acontece também? Como se instalou um novo impasse, o que se trata este novo impasse? Se formou uma corrente que foi empossada pelo Carlos, que foi nomeada pelo Carlos no Conselho Supremo. E uma outra corrente que diz que ela formou e fundou o MIM. Ela foi a fundadora do MIM. O Carlos assumiu a presidência, mas esta outra comissão formou o MIM. E o Carlos é uma dissidência. Então tem 2 correntes que está formando um novo impasse no Conselho Supremo. O que nós, do Regimento do Mordomo Mor, da Casa Imperial Luso-Brasileira, que estamos assessorando, eu, Leandro Alano, Mordomo Mor, que estou assessorando este impasse e o Conselho Supremo para a superação deste impasse, a gente aconselha que se formem chapas, que estas 2 correntes formem chapas, mas este é um assunto para uma próxima Assembleia, quando nós formos publicar um edital de eleições para a vice-presidência e para os cargos vacantes do Conselho Supremo, porque vocês viram aqui a lista do organograma, né? Há muitos cargos vacantes. Tá? Então, o que é proposto? Que aprovemos também nesta Assembleia as seguintes resoluções. O cronograma do Movimento Integralista Monárquico, do MIM Luso Brasileiro, o organograma do MIM Luso Brasileiro, o uniforme do MIM, né, a camisa verde e a gravata preta, e a doutrina do MIM. Isto está proposto aí nos posts, está proposto que se aprove também nesta Assembleia. Que leiam o cronograma, que leiam todo esse programa aqui proposto, né, para entendermos que, por exemplo, aqui tem uma proposta de um conteúdo programático. Não teria problema nenhum de nós aprovarmos já hoje esse conteúdo programático se houvesse consenso, mas eu sei que não há consenso sobre isso. Então, vamos adiar a aprovação desse conteúdo programático, que uma das correntes o defenda, se as 2 correntes o defender ou construí-lo em conjunto, bom, aí sim. Mas, enfim, como há esta dissensão, este impasse, para que não haja uma divisão no movimento, mais uma vez,
Então nós estamos conduzindo o diálogo desta forma, já que anteriormente foi impossível conduzir o diálogo, já que um dos interlocutores estava favorecendo a ruptura. Bom, ruptura feita, ponto final.